Fala aí galera, meu nome é Frederico e estou aqui na Goblin TV para mais uma entrevista. Dessa vez vamos receber Sukoff Benoff, também conhecido como Paulista, da banda paranaense de black metal Amen Corner. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazer isso agora, além de curtir, compartilhar e comentar, porque assim você potencializa o alcance dos nossos conteúdos e permite que a gente continue produzindo cada vez mais. E temos uma novidade foda também, que a Goblin TV agora é um portal de notícias na internet, com resenhas, notícias diárias, colunas exclusivas e coisa pra caramba lá. Se você ainda não conhece, acesse goblintv.com.br. Então vamos lá. E aí, Paulista, beleza? Seja bem-vindo aí à Goblin TV. Vamos lá. Então, cara, a Amen Corner aí, quase 3 décadas na ativa. Você já tem alguma coisa nos planos aí, alguma ação comemorativa para esses 30 anos de atividades? Então, cara, agora em 2022 vai completar 30 anos, né? Então nós estamos já, já de olho nisso, né? Com certeza a gente já está preparando alguma coisa. A gente está começando a compor algumas músicas novas, né? E a nossa ideia para 2022 é estar lançando um álbum novo, né? Lançar um CD novo, alguma coisa assim bem legal, assim, de comemoração, talvez um CD ao vivo junto, umas músicas ao vivo, um DVD, eu não sei, alguma coisa assim, né? E então, com umas ideias aí também, tem um pessoal de fora da Europa aí que tá querendo relançar uns CDs nossos antigos, em vinil lá fora na Europa, então tudo assim, tem várias coisas assim, em andamento para fazer, comemorar essa data, porque 30 anos é chão pra caramba, tem que comemorar, né, velho? Pô, com certeza. E black metal, de forma geral, costuma eventualmente bater de frente com alguns aspectos da sociedade, da religião, devido a algumas filosofias e posturas. Então eu queria saber pra você, como é fazer black metal no Brasil? E se muita coisa mudou na cena desde os anos 90? Fazer black metal no Brasil sempre foi pra nós, assim, que faz, assim, é um prazer enorme, né? Porque você tá mostrando a sua música, a sua ideologia, mas é difícil porque o Brasil é um país muito religioso, muito cristão, então tem muito preconceito, até às vezes, até mesmo das próprias pessoas que curtem metal, ficam assim, torcem o nariz com black metal, né? E por causa da temática, essas coisas assim e tal, né? Tem muita gente que gosta do Amen Corner, às vezes por causa da música, né? Não nem tanto por causa das letras, entendeu? Mas eu julgo muito importante letra e música, tem que ser casado porque as duas coisas são importantes. Mas fazer black metal no Brasil nunca foi fácil, mas a gente está aí já há quase 30 anos, vencendo essas barreiras aí e fazendo o que gosta e, né, cara, quem não gosta, que se foda, né, cara? Falando em religião, como você enxerga essa ascensão das igrejas neopentecostais atualmente? Você acha que de repente isso pode representar até mesmo um risco para a liberdade de expressão no futuro? Cara, eu acho que risco não, isso daí é uma coisa que vem aumentando mesmo, sempre aumentou, sempre tá em ascensão, né? Só que também, ao mesmo tempo, as pessoas estão também abrindo os olhos, né? Para essa farsa, porque antigamente não tinha internet, não tinha essas coisas, então as pessoas acho que iam na igreja e ficavam presas aquilo. Hoje em dia, tá todo mundo mostrando pastor ladrão, pastor bandido, pastor envolvido com tráfico, com bandidagem, com política, com uma podridão. Então, eu acho que as pessoas não podem ser tão burras, né? Uma hora vai ter que acordar. E isso daí eu acredito que uma hora, não sei, não vai ser tão rápido assim, mas eu acho que as igrejas, elas vão começar a acabar, cara. Vai começar a acabar, vai começar a diminuir, porque as pessoas têm que ficar mais espertas, mais inteligentes. Não é possível, né? Não é possível que a roubalheira tá aí na cara e as pessoas não conseguem enxergar, né? Puta que eu pariu. Mas pra nós não afeta em nada, não, cara. A gente vai continuar fazendo nosso som, nosso protesto contra essas porcarias, essas merda aí, que enganam o povo. Continuar fazendo nosso black metal e se dane, cara. E, Paulista, o que você costuma escutar em casa de som, cara? Só metal extremo ou você ouve outras coisas também? Cara, eu escuto tudo que é envolvido com o metal, cara. Com rock,
hard rock às vezes, assim. Eu não escuto só black metal, não, cara. Eu escuto coisas que eu sempre gostei. Heavy metal, tipo assim, eu gosto, por exemplo, Black Sabbath, eu gosto de escutar um Deep Purple, um Uriah Heep, gosto das bandas de heavy metal dos anos 80, gosto pra caramba de The Pods, Demon, Sid Jungle, essas coisas assim, sabe? Não sou assim muito de ouvir assim, muito assim, um heavy metal muito melódico, já não sou muito fã de vocal muito melódico, muito cantadinho assim, sabe? Mas assim, um heavy metal assim dos anos 80, aquele metalzão, sabe? E o black metal, cara, eu escuto o meu black metal no Celtic Frost, Hellhammer, coisa das antigas, né? E bandas nacionais, tal, que eu acho legal, e é isso. E de onde surgiu o nome da banda? Amen Corner tem algum significado específico? Cara, Amen Corner faz tanto tempo, cara, que foi em 92, cara. A gente estava lá, a banda lá, tentando colocar o nome da banda, cada um deu uma sugestão, sabe? Cada um deu uma sugestão lá, me lembro assim que a gente tava lá tomando uma cachaça, assim, aí era pra ser Torture, cara. Não, eu gostei de Torture, falei, puta, mas Torture, cara, tortura, cara. Daqui a pouco aparece 500 bandas com esse nome de Torture, uma coisa tão comum. Aí no final eu escolhi a Amen Corner e depois que a banda já tava com o Amen Corner, a gente, né, viu que tinha uma outra banda com esse nome lá na Inglaterra. Mas a Amen Corner pra nós, cara, é uma palavra bem comum lá na Inglaterra, sabe? Significa coisa de religião, de igreja, assim, sabe? Mas pra nós era no sentido de blasfêmia, de heresia. Então a gente inverteu esse Amen Corner aí. É como se fosse aquele cantinho do Amém lá, aquela casinha que tem dentro da igreja católica, que as pessoas vão se confessar lá pro padre, sabe? Ah, padre, eu pequei porque eu fiz coisa errada, eu roubei, putz, cara, não sei o quê. Aí o padre, não, tranquilo, cara, Deus vai te perdoar. Você vai lá, reza lá uns 10 Pai Nosso, 20 Salve Rainha, 30 Ave Maria, e já tá de boa com Deus, cara. Então é fácil, né? Faz as coisas erradas, pede perdão, tá perdoado. Então o Amen Corner é esse confessionário, hein? E essa outra banda aí é da Inglaterra, dos anos 60, né? Tem um som nada a ver, né? Mais psicodélico e tal, não é? E daí, e eu nem sabia, eu não fazia ideia que tinha Amen Corner, cara. Eu não fazia ideia, sabe? Mas aí apareceu, aí foi em 94, 93, 94, um amigo meu falou, cara, tem um Amen Corner lá da Inglaterra dos anos 60 que não tem nada a ver com o som de vocês. É totalmente diferente, cara, totalmente diferente. Eu falei, sério, cara? Sério. Aí eu fui ver assim, bem assim, meus caras já estão velhos pra caramba, já estão com 70 e poucos anos. E é legal porque os caras, eles viram que tem um Amen Corner aqui do Brasil e entraram em contato com a gente, sabe? Lá da Inglaterra, chamando a gente pra ir pra lá tomar uma cerveja e tal. Aí os caras curtiram, acharam legal. Pô, cara, tem um Amen Corner brasileiro. Os caras ficaram felizes, cara. Acredita, cara? O cara bem de boa, assim. Venham aqui pra Londres que a gente vai tomar umas, tal, pá. Puta, mas pra Londres pra tomar uma cerveja, cara. A gente às vezes não sai nem aqui em Curitiba pra tomar uma cerveja, imagina ir pra lá. Mas é isso aí, os caras são super 10, assim, é um estilo bem diferente, nada a ver, então não teve problema nenhum, sabe? O último disco do Amen Corner, o Under the Whip and the Crown, já tem uns 2 anos que foi lançado e recebeu críticas bem positivas na mídia especializada de forma geral, né? Como você avalia esse disco e a atual fase da banda na sua carreira, passados esses 2 anos aí quase do lançamento? O disco aí saiu agora, foi no final de 2018, a gente fez um contrato lá com o Lula, com a Mutilation, né? E lançamos esse álbum aí. Ele cara, a gente tentou deixar o mais assim, lembrando mais as coisas antigas assim do Amen Corner, entendeu? Tipo Fall, Yashol, assim, até na produção, a gente tentou deixar um pouco mais analógico, não tão lapidado, tão sabe? Claro que a gente poderia deixar ele melhor, mais pesado, se tivesse um produtor, assim, um produtor fudido, assim, né, para produzir, assim. Quem sabe no próximo álbum a gente consiga, né, fazer uma produção melhor. Mas eu acho que ele ficou muito bom. Nós gravamos ele em 6 meses. Começamos a gravar em junho, em dezembro já estava estourando nas lojas e teve essas mudanças de formação. Foi difícil arrumar a música, difícil arrumar as pessoas para tocar, velho. Difícil, não é fácil, entendeu? E aí tava eu e o Tito lá, tanto é que aí a gente arrumou um baixista para dar uma força para nós, tal, né? E aí ele gravou, fez alguns shows
e a baterista que entrou na banda, inclusive a minha esposa, né? E o álbum até hoje tá repercutindo ali, até hoje as pessoas comentam, né? Agora lá de fora, lá no exterior, a galera tá entrando em contato, tá gostando, sabe? Então, tipo assim, tá em evolução ainda, tá em evolução. Oh, legal, e a formação da banda hoje tá como? Cara, a formação da banda é eu, né, no vocal, o Tito, que é o Murmúrio, né, na guitarra. Aí quem tá tocando contrabaixo para nós é o Fernando Gront, ele é baixista também da banda Impérios Malevolência aqui em Curitiba, né, e a Tenebrae Arcet na bateria. Então somos nós 4 que estamos na banda aí, fazendo agora, compondo, aí vamos ver se até 2022 a gente lança algo fodido para comemorar os 30 anos. E como tá sendo essa experiência de tocar junto da sua esposa, nesse clima mais familiar, assim? Melhor é impossível, né, velho? Tipo assim, a gente sempre teve problema principalmente com baterista, né? E a gente vinha sofrendo, baterista atrás de baterista, sabe? E aí, às vezes, precisava pegar algum amigo de banda para dar uma força, aí tinha que conciliar as coisas. Eu não vou poder porque eu tenho coisa com outra banda, tenho outra com outra banda, entendeu? Aí a gente precisava ter um baterista que fosse exclusivamente nosso, do Homem Corner, né, para vestir a camisa 100%. Aí o que acontece? Aí a gente tava com essa deficiência de baterista e tal, né? E eu peguei e falei pra Fernanda, falei assim, a minha esposa, né? Falei assim, pô, cara, faz aula de bateria, vamos lá, pega, tem uns professores fudidos aí e tal, vamos estudar bateria. Aí eu comprei bateria, cara, tem bateria aqui em casa, comprei um pedal duplo, prato, fez aula, aprimorou o pedal duplo, fez várias aulas, até hoje ela ainda pega uns macetes com o professor, sabe? E aí foi indo, ela se dedicou tanto, que aí ela em pouco tempo ela já estava tocando as músicas, já entrou em estúdio, gravou. O cara do estúdio falou, cara, não acredito, cara, você acabou de aprender a tocar bateria, tá tocando desse jeito. O cara do estúdio falou, cara, isso é impossível. Eu falei, cara, é só se dedicar, né? Só se dedicar e tal. E é legal porque nós somos marido e mulher, então a gente mora junto, a gente treina juntos, né? A gente faz tudo junto, então ficou bem legal, cara. Agora tá uma coisa mais em família, realmente, agora ficou legal pra caramba. Os primeiros discos do Amen Corner foram lançados pela Cogumelo Records e depois também, a partir de 2010, vocês lançaram mais uns 2 discos pelo selo, que é um selo que a gente acaba sempre mencionando aqui, a Cogumelo, devido à importância que tem pro metal brasileiro e tudo mais. Como surgiu essa parceria do Amen Corner com a Cogumelo? Essa parceria veio lá de trás, né, cara? Bom, quando nós formamos a banda em 92, nós tínhamos um amigo nosso que infelizmente veio a falecer no final do ano passado, o Demétrio. Ele pegou uma demo tape, a gente tinha uma demo tape, uma fitinha. Ele falou, cara, eu vou lá para São Paulo, vou levar lá na galeria, vou lá nas lojas, vou ver se eu consigo alguma coisa. Eu falei, beleza, né? Aí ele foi lá para São Paulo, voltou assim, falou, cara, boas notícias. O pessoal da Helium gostou e vai lançar um 7EP, um compactozinho, né? Eu falei, nossa, feliz pra caralho. Já no mesmo ano a gente já lançou um compacto, já, o 7EP. Através desse 7EP, eu conversei com o pessoal da banda e falei, moçada, cara, o meu sonho é lançar com a Cogumelo, cara. Sabe? Uma Sepultura, essa banda fudida, cara. Minas Gerais, né, cara? O Holocausto, Chacal. Essa banda fudida, né, cara? Os caras, mas é impossível, cara. É muito difícil, né, lançar pela Cogumelo. Eu falei, não, dá, né? Aí eu não me lembro muito bem dos detalhes, sabe, velho? Mas eu sei que eu mandei o material lá pra Cogumelo, mandei lá pro João e tal, né? João Eduardo e tal. E não é que ele gostou e achou legal, cara. Falou, cara, vamos fazer um contrato, vamos lançar os vinil. Puta, cara, quando ele falou isso daí, foi um mês de festa, né, cara? Falei, tá vendo? Ó, tem que acreditar, né? Um mês de festa, cara. Fiquei bêbado quase um mês, cara. Só comemorando. E foi assim que começou a nossa parceria, cara. A gente fez um contrato, lançou o Power Central Domination. Já em seguida veio o EP The Final Celebration, depois o Biachol, e viria mais se não tivesse ocorrido a parada na banda, que aí deu uma parada porque o pessoal saiu fora, né? Mas aí é uma outra história, né, cara? Cara, no segundo disco cheio do Amen Corner, me corrija se eu estiver pronunciando errado aqui, o Jakov Viterhila, me parece que você tinha recém sofrido um acidente, estava com a perna toda ferrada, né? O que rolou aí com você nessa época? Foi em 1994, cara. Em 94, um filho da puta abriu a porta do carro, tava passando de moto assim, o cara abriu a porta do carro com tudo, levei a porta do carro do cara, o cara junto, fui com a moto assim, eu quebrei a perna, entendeu? Aí beleza.
Aí eu fiquei cheio de ferro na perna, de pino, de tal, foda pra caralho, cara. Foi um ano terrível pra mim, cara. Mas não parei, cara. A gente não parou, cara. Aí a gente entrou em estúdio, eu fui lá todo fudido, com a perna quebrada. Aí eu lembro que a gente ensaiava e tinha o Tito ia me buscar lá em casa, lá, vamos pro ensaio. Ia e tal. E pra gravar eu levei uns litros, cara, de cachaça curtido com guaco, assim, sabe? Ai, cantando e tomando aquela pinga com guaco, assim, cara, que acho que aquilo lá me deu uma inspiração também, sabe? E ficou fudido pra caramba o som, né, cara? Você vê, né? Todo quebrado e ainda saiu um puta do álbum. Pois é, você acha que acabou influenciando na sua performance essa situação sua, de repente deixando o vocal mais brutal, mais, sei lá, influenciou de alguma forma? Pode ser, porque eu sempre tive muita força de vontade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, sabe? E sempre acreditei muito que as coisas vão dar certo e acredito até hoje, né? Então, e eu não me abati, não me deixei abater, assim, por causa desse problema da perna. E talvez isso tenha contribuído, tipo assim, cara, eu vou mostrar que, né? Então isso daí pode ser claro, com certeza que tenha sido um fator, assim, pra sair um disco fudido pra caralho, né? E mais pro final dos anos 90, vocês lançaram um mini CD pela Demise Records, que também é um selo de Minas Gerais. Vocês têm preferência por trabalhar com empresas mineiras ou isso foi uma coincidência? Cara, eu acho que não é questão de preferência, foi tipo assim, são oportunidades, né, que surgiram. São as oportunidades que surgem na hora, aquela porta que se abre e você tem que aproveitar e entrar, né? Claro que, tipo assim, a Demais também era de Minas Gerais, tudo Belo Horizonte, nos deu todo o suporte, todo o apoio, tal, para lançar um mini CD, né? O Dark Empire 7. Mas eu tenho um bom relacionamento com as pessoas aí de Minas Gerais, de Belo Horizonte. A última vez que nós tocamos aí, porra, lotou, encheu, assim, tem até no YouTube, lotado lugar lá, não tinha nem como andar, sabe? E a gente sempre teve, assim, um respeito, um carinho por Minas Gerais, cara, pela Cogumelo, a Demais, as bandas, né? Então, é isso, eu tenho um bom relacionamento com a Cogumelo até hoje, a gente conversa, troca e-mails, né? Fala sobre planos, quando vem alguma proposta de fora eu passo pro João Eduardo, falo, João, tem um esqueminha aqui, tem um pessoal querendo lançar aqui, ali, assim, sabe? Então a gente tem um bom relacionamento. Só demais é que eu não tive mais contato com o Wilson, ele sumiu, a gente não perdeu o contato, né, com ele. E ali para a primeira metade dos anos 2000, você chegou a sair da banda. Você podia falar um pouquinho dessa fase aí? Tipo, o que te motivou a sair e também o que te motivou a voltar depois? Assim como os projetos que você desenvolveu nesse período. Pois é, rapaz, a gente já tinha tido aquele momento de turbulência lá depois de 95, que a gente ficou só eu e o Tito na banda, que o pessoal tinha caído fora, cara. Todo mundo saiu fora, sabe? Saiu fora sem muita explicação. Aí a gente demorou para remontar a banda, achar um lugar para ensaiar, tal. Aí quando a gente começou, aí depois que lançou o Dark Empire 7 pela Demise Records, aí acho que foi em 2000, em 2001, aí teve uns rolos lá, cara. Tinha uns caras na banda lá que começaram a envenenar a cabeça um do outro, sabe? Começou a rolar umas treta ali e tal, falar merda, falar mentira e tal. E daí rolou essa treta e tal. Falei, quer saber, cara? Tô saindo fora. Vou montar uma banda, meu projeto. Eu já tinha com umas ideias de montar um projeto, sabe? Tava muito ninguém ali, falando coisa ali. Falei, você segue o caminho, eu sigo o meu. Aí eu peguei e montei o Camus, né, cara? Montei o Camus, era um projeto meu tal. Chamei os caras lá, uns amigos meus tal. Começamos a tocar uma linha bem black metal, assim, tal. E daí eu também depois, em 2006, um pouco antes de eu voltar para o Homem Corner, em 2006, aí eu tive um projeto chamado Dark Sons of Megiddo, que é um som bem atmosférico, assim, bem numa linha Mortiz, assim, sabe? Tipo assim, com violino, teclado, violoncelo, uns tamborzão, umas coisas assim. Mas tudo projetos, né? Nada de bandas, assim, sabe? Só projetos. Até a minha volta em 2008, que aí eu voltei pro Homem Corner, entendeu? Cara, eu percebo que nos discos do Homem Corner, as temáticas abordadas, elas acabam variando um pouquinho de lançamento para lançamento. No Leviathan Destroyer, por exemplo, vocês abordam temas mais mitológicos, folclóricos. Já no Christ Worldwide Corporation,
vocês assumem um tom de crítica mais direto assim às igrejas. É você que compõe as letras da banda? Eu faço as letras, sempre fiz, cara, desde o começo eu sempre fiz as letras, claro, às vezes tem uma ou outra que é de um amigo, assim, então uma participação, né, mas que nem a música lá, a letra The Songs of Cain, quem fez pra mim foi uma amiga minha, Viviane, que era a esposa desse meu amigo que faleceu, sabe, mas geralmente as letras sou eu que escrevo. E no Leviathan Destroyer, realmente, assim como no Yashol Betegilá, que eu falo bastante sobre os deuses lá da antiga Babilônia e tal, né? Tipo Suméria, assim. No Leviathan Destroyer eu falo sobre a mitologia, tipo assim, grega e tal, sobre o Poseidon, né? Essas coisas, tipo assim, dos demônios do mar, assim, e tal. Demônios atacando os marinheiros, embarcações, serpentes gigantes, tipo assim. Então eu que escrevo. E já no Christ, aí eu falei mais, aí eu voltei a falar mais sobre o tema mesmo do Amencore, uma coisa mais satânica, mais diabólica, mais assim de blasfêmia, né? Tipo assim, uma crítica a igrejas e tal, os evangélicos, esses pastores, aí no Christ, tanto é que a capa é o Cristo todo cheio de dinheiro, né? Tipo assim, é uma coisa vendida, né? Vende a salvação, uma coisa que vendem a salvação, né? Então, aí eu resolvi falar sobre isso. Então são temas, né, que a gente vai abordando, como no novo, no Under the Whipping Crown, fala sobre os romanos, a perseguição, né, perseguindo os cristãos, jogando eles pros leões, tal, os deuses romanos, então é uma coisa assim de temáticas que geralmente eu escrevo. E você tem algum tema de preferência para abordar nas letras? Quais são suas maiores influências na hora de compor as letras? Ah, cara, tipo, isso é uma coisa que assim, ela surge, sabe? Eu não tenho assim uma visão só daquilo, sabe? Às vezes eu tenho uma ideia, assim, vou lá e escrevo. É sobre sobrenatural, deuses, fenômenos, espíritos, espiritismo, uma coisa assim, sabe? Tipo assim, aparições e coisas assim, de gente que já morreu. Tem muitas coisas que eu acho legal, sabe? Tipo assim, falar sobre os deuses do passado, quando o mundo não era cristão, sabe? E agora, como o mundo geralmente maioria cristão, assim, né, no Ocidente, aí a gente também blasfema bastante, né, cara? Tipo assim, fala mal de Deus, de Jesus, da igreja, e fala mesmo, e detona esses caras, sabe? Mas só que a gente procura sempre estar falando sobre aquilo que a gente tá sentindo na hora, assim, sabe? Tipo assim, temas, né? Quando eu tô escrevendo letras pro CD, demora, assim, um pouco, sabe? Não é assim, a gente não costuma lançar um CD a cada ano, a cada 2 anos. Tem muita banda que lança CD um atrás do outro, né? Um atrás do outro. A gente leva um tempo, a gente elabora, tal, pensa, né? Então é com calma, a gente faz as coisas com calma, então esse tempo, assim, dá pra gente fazer uma coisa bem legal. Massa. E me fala aí como tá a cena no Paraná atualmente. Tem alguma banda nova que você tem acompanhado e tal? Cara, a cena aqui do metal aqui no Paraná é uma cena legal, cara. Tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa. Tipo no black metal, até mesmo no heavy metal, né? Tipo assim, tem bastante coisa legal. Aqui tem o Black Mass, tem o Great Vast Force, tem a banda do Beca, o Profound Souls, tem as bandas antigas, tem o Doomsday Ceremony, tem banda de heavy metal boa que tá surgindo aí, Hellguns, tal, né? Lançaram um CD agora, de estreia, muito fodido. Cara, tem muita coisa bacana, cara. Tem muita coisa legal, assim. Tem o Slammer, enfim, sabe? Tem bastante coisa, assim, e a cena aqui no Paraná sempre foi uma cena legal, né? Bem diversificada dentro do metal, black metal, thrash, heavy metal, rock and roll. Aqui tem banda para todo gosto, cara. Pô, e passando aí esse período de pandemia, quais são os planos da banda aí para os próximos meses, para o próximo ano? O que os fãs do Amencore podem esperar para o futuro? A gente já tem alguns shows engatilhados, entendeu? A gente já tem uns esquemas já para participar de festivais, de shows, assim, no Rio Grande do Sul, em vários lugares, cara, no Centro-Oeste. Mas a gente está esperando para poder voltar ativa, né? Fazer shows. Esse ano, tipo assim, não rolou nada, né? Só lives, entrevistas. A gente está aproveitando para compor, fazer coisa nova, escrever letras e tal. Mas eu espero que depois que passar essa pandemia aí, as coisas voltem ao normal e a gente retorne a nossa estrada, né? Que é o que a gente gosta de fazer, tocar, viajar. Bom, então é isso aí, Paulista. Muito obrigado.
pelo seu tempo, pela entrevista. Sinta-se livre aí para mandar um salve para a galera que está assistindo. Se quiser acrescentar mais alguma coisa também, o espaço é seu. Cara, eu quero mandar um salve para todo mundo, né? A Homem Corner tá aí junto com vocês, estamos juntos no barco aí, no mesmo barco, na guerra, na batalha, todo mundo, né, trabalhando e fazendo o que é possível dentro do metal para que não pare, né? Para que não pare. Eu agradeço a Goblin TV também pelo espaço, né? Muito legal pra caramba, foi um prazer estar aqui, Frederico e tal. E, cara, massa pra caramba. E eu quero mandar um abraço para todo mundo aí. E ano que vem a gente vai se encontrar em algum lugar aí pelo Brasil. E vamos tocar e vamos tomar uma cerveja e comemorar. Bom, valeu mais uma vez, Paulista. Obrigado mesmo. E para você que está assistindo a entrevista até o final, meu agradecimento também. Lembrando sempre que é importante pra gente que você se inscreva no canal, curta, deixe seu comentário aqui, suas críticas e sugestões. Valeu demais!